Fala pessoal, eu acompanhei o noticiário dizer que Donald Trump recuou com relação à Groenlândia. Será que ele recuou mesmo ou era esse desde o início o seu objetivo? Dizer para o mundo que China e Rússia estavam se aproximando perigosamente do Ártico e do Atlântico Norte. A China mesmo disse que já era um país quase ártico. Então, pessoal, e Donald Trump não tirou isso da cabeça dele. Óbvio que ele toma as decisões baseado na personalidade dele e nas experiências de vida dele. Mas isso é baseado em relatórios robustos de inteligência. Ah, mas por que o Biden não fez isso? Característica pessoal do governante da época considerada. Vamos manter monitorando, disse o Biden. O Trump não. Nós não vamos só monitorar, vamos utilizar as ferramentas de coerção para evitar essa aproximação. E isso foi feito. Uma vez que lançaram tropas, que essa discussão tomou um vulto, ele, ok, objetivo cumprido, vou recuar. Recuou estrategicamente, não recuou por medo. E o segundo objetivo já está sendo veiculado aí. Pegar parte do território da Groenlândia, considerar território norte-americano e lá serem instaladas bases militares para defesa avançada. Quem quer defender, pessoal, não defende aqui o território, defende o mais distante possível. Se eu defender aqui, eu já perdi. Eu tenho que defender o mais distante possível. E a Groenlândia, como a maior ilha do mundo, fornece uma vantagem estratégica sobre o Atlântico Norte e sobre o Ártico e sobre todos os países daquela região. Então, o recuo pode ter acontecido, mas de maneira estratégica, de forma pensada, atingindo os seus objetivos. Não pensem que o Trump faz ou pode fazer tudo o que vier na cabeça dele. Não pensem nisso. Os Estados Unidos têm um Congresso forte, tem uma tradição forte de controle das ações governamentais e o Trump não está isento desse controle dos representantes do povo, ok? Então, pessoal, é inteligência, é a ação ditada pela inteligência. Agora, quais as decisões o governante vai adotar, aí é a característica personalíssima dele. Isso a gente chama de institucionalização do poder. O poder tem um rito. Como esse rito vai ser colocado em prática, com quais ferramentas, isso aí é a personalidade do governante que vai ditar essa regra, desde que ele não fira os preceitos constitucionais daquele país. Então é institucionalização do poder, é pegar o rito oficial e moldar com a personalidade do governante. E o Trump é um homem de ação. E as ações que ele está adotando são ações ditadas pela inteligência. Não se enganam, não se enganem. Pode acreditar, ações ditadas pela inteligência. Mas por que a Groenlândia, por que as rotas marítimas do Ártico importam tanto? Aí a gente entra na teoria do estrategista chamado Spykman, que fala sobre a Rhineland, as franjas marítimas. Quem domina os mares, pessoal, ao longo do tempo, domina o mundo. São potências. Desde a história fala isso. Portugal, potência, dominou os mares. Espanha, Holanda, Inglaterra. E agora os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm aquelas frotas, várias frotas, capitaneadas, cada uma delas por um porta-aviões, exatamente por isso. É por isso que eles são potência. Até países considerados terrestres, nos seus auges expansionistas, tentaram se lançar ao mar. É o caso da França, com o cardeal Richelieu, e é o caso da própria Rússia, com o imperador Pedro o Grande. Foram entusiastas de uma marinha forte, exatamente por isso.
Quem está dizendo isso? Sou eu? É o Adriano Filgueiras? Não. Quem diz isso é a história. Quem diz isso é o Almirante Vidigal, um historiador incrível que o Brasil tem e que ressalta a propensão de países serem marítimos e terrestres. E a história nos prova que as grandes potências mundiais ao longo da história são países marítimos, contrariando a teoria de um outro estrategista chamado Mackinder, que fala sobre a Heartland, ou seja, o coração da Terra. Segundo Mackinder, quem dominava o coração da Terra dominava o mundo. Já o Spikeman vem com a teoria da Inland, as franjas marítimas, e diz, ó, quem domina os acessos aos mares, os estreitos, os mares, é que domina o mundo. E a gente está vendo isso aí. E os Estados Unidos, sabedor disso, não vai permitir que China e Rússia, que são seus maiores opositores geoestratégicos, cheguem no Ártico e dominem ali a Groenlândia ou parte dela. Vai dominar rota comercial, vai colocar forças militares ali e vão sim ameaçar concretamente a integridade territorial norte-americana. Então isso é impossível. A Rússia, não estou aqui entrando no mérito se é certo ou se é errado, mas o fato é que a Rússia invadiu a Ucrânia exatamente pela aproximação perigosa que a OTAN estava fazendo ao seu território. E a Ucrânia servia como último buffer, o último bloqueio entre a Rússia e os países da OTAN. Tem que entender que ali, aquela região, é a planície da Eurásia. Não tem obstáculos naturais que protejam a Rússia, né? Até a história nos conta que a Rússia era formada por principados e o principado que era o mais importante era o principado de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. E exatamente por não ter obstáculos naturais, esse principado ele sofria com muitas invasões bárbaras, mongóis, etc. Né? E por que esse principado ele foi rocado a sua importância por Principado de Moscou, que hoje é Moscou? Por quê? Exatamente para dar profundidade ao principado mais importante e para proteger esse principado. Quando a Ucrânia ela é seduzida para entrar na OTAN, a Rússia toma essa atitude. Não estou julgando, tá? Não é dizendo que a Rússia está certa, ninguém está certo de invadir país nenhum. Mas é o que a geopolítica nos traz, a estratégia nos traz isso. O cara analisa e o cara fala, porra, se eu perder o meu último buffer, meu último bloqueio entre a OTAN e eu tô com a minha integridade territorial ameaçada. E é isso. E é exatamente o pensamento que o Donald Trump está colocando na Groenlândia. Se China e Rússia chegar na Groenlândia, porra, eu vou estar ameaçado. E é o mesmo pensamento da China com relação a Taiwan. Porra, se chegar aqui um opositor geopolítico, estratégico e dominar Taiwan, minha integridade territorial chinesa, a China continental, ela está ameaçada. Então, pessoal, nada é da cabeça do Trump, o jogo é pesado, é realismo ofensivo. A gente está vendo que essa visão, né, de que o mundo é feito de paz e amor está caindo por terra. Vários conflitos, né, ao longo desses últimos anos aí, no Oriente Médio, nos Balcãs, na África. A África tem muitos conflitos. A própria guerra de Rússia e Ucrânia, né, a própria guerra entre extremistas islâmicos como o Hamas e Israel, Israel e Irã. Pessoal, Iêmen. O mundo é um paiol de pólvora prestes a explodir. E por isso a importância da inteligência, por isso a importância de um serviço se antecipar às ameaças.
E isso, a gente está falando de países aqui, mas isso também se aplica ao ambiente corporativo. Qualquer que seja o ramo, tem que ter um núcleo de inteligência produzindo conhecimento de qualidade para prevenir ameaças e principalmente para explorar oportunidades, né? Porque a cada caos, a cada acordo, ameaças surgem e oportunidades igualmente são construídas e a gente tem que explorar essas oportunidades. Por isso, aqui na Braddock Intelligence Academy, a gente prima pela inteligência, a inteligência que gera valor, a inteligência que mitiga riscos, a inteligência que permite explorar oportunidades. Braddock Intelligence Academy, você já sabe, inteligência na veia. Conte conosco, já curte, comenta e compartilha. Braddock.